Eu sou Márcia Tiburi, esse é o Filosofia Pop. Hoje vocês devem saber, tanto que vocês se inscreveram para vir para cá, para a gente falar sobre mercado e dinheiro. E aí a gente convidou para falar sobre esse tema o Benjamin Serussi e o Ladislau Dolbor, que são duas pessoas que entendem do assunto, cada um à sua maneira. Ladislau é um economista que escreveu muitos livros importantes para a gente entender a economia brasileira e mundial, publicados em muitos países. E o Benjamin é um garoto francês que vive no Brasil há anos, fazendo curadorias, administrando lugares, inventando com arte, né? E com a gente a vida no Brasil. E, bom, por que esse assunto? Por que a gente quer falar de mercado e dinheiro? Porque talvez as pessoas falem demais, digamos, no mundo da vida, né, no dia a dia, as pessoas falam muito de mercado, falam muito de dinheiro, e eu acho que talvez falte, né, uma abordagem um pouco mais dialógica, mais cuidadosa, mais atenciosa com esses termos. O que essas questões causam, fazem na nossa vida? Afinal de contas, o que é mercado, o que é dinheiro? Na nossa cultura, virou meio que um lugar comum, né? Uma teoria que vem da academia, mas que caiu também no gosto público, dizer que a gente destruiu a política no Brasil e no mundo, que a política vem sendo destruída no sentido de que as pessoas não se interessam mais pela questão política, as pessoas votam nulo, votam em branco, muitas vezes os candidatos que são eleitos em disputas políticas perdem para esse tipo de voto. Então a gente pode dizer que a política está bastante destituída do seu valor entre nós. E muitas pessoas acreditam que a economia tomou esse lugar, que se a gente for tentar resolver os problemas sociais, os problemas do mundo, os problemas da sociedade, que basta a gente ir para o campo da economia, porque o campo da economia estaria intacto. E poderíamos resolver todos os nossos problemas se resolvêssemos a questão econômica. No entanto, a gente pode dizer que a economia também anda destruída. E nos interessa falar de economia em que sentido? Para que a gente pense, junto com o conceito de política, um conceito de economia. Afinal de contas, o que é a economia? Será que nós podemos ter tanta certeza acerca do econômico? A economia funciona o conjunto dos nossos esforços de produzir coisas necessárias à vida, é o processo produtivo e também o processo de distribuição. O que a gente produz, para quem e também com que impactos ambientais a longo prazo, né? Nós somos 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, né? Quando nasceu meu pai, não é pré-história, meu pai, tá? Nós éramos 1,5 bilhão, hoje somos 7,4 bilhões e 80 milhões a mais a cada ano, e todo mundo querendo consumir mais, né? Tem um americano que diz que pensar que a gente possa expandir indefinidamente o consumo num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. Então, na realidade, é pensar a racionalidade da organização dos nossos esforços, né? Isso é economia. A economia não é uma ciência, são regras do jogo, isso é muito importante entender, né? Qual é a lógica? Que leis econômicas dizem que o professor ganha o que ganha e que um administrador de fundos financeiros ganha o que ganha? Não tem lógica nenhuma. É relação de força, são regras do jogo, são leis e pactos que a sociedade organiza, né? Em particular quando se trata de defender privilégios, dizendo que a economia é assim, que são leis da economia, que é a ciência econômica. Isso é bobagem, né? Na realidade, a gente tem que pensar a economia apenas como um dos instrumentos das ciências sociais para ajudar a gente a fazer uma organização econômica mais equilibrada, né? Se eu pego a Finlândia, por exemplo, os professores da escola primária ganham no mesmo nível que
advogados e engenheiros, né? Eles decidiram que todo mundo tem sua contribuição e funciona muito melhor, né? Então, essa parte, digamos, de entender que somos nós que construímos a economia e essa forma de construir a economia é exatamente o que é política. Então, acho que é interessante nessa sua colocação a gente pensar no caráter cultural da economia. Benjamin, o que a gente faz com isso? Dá para a gente pensar uma economia como cultura, a cultura como questão econômica? De fato, é interessante essa mistura que tem entre o fenômeno econômico e o estudo desse fenômeno que também se chama de economia. Ou seja, a gente confunde, né, a análise desse fenômeno e o fenômeno, o que faz que muitas vezes ele é quase que sequestrado, né? A gente fala da economia como se fosse algo distante, sendo que todos nós, todos os dias, estamos envolvidos em transações econômicas, etc. E no caso do campo da cultura, é muito curioso, porque, sem dúvida, a cultura tenta mostrar de várias formas que a economia é política. E daí a gente volta um pouco à sua colocação inicial, sobre a destruição da economia e a destruição da política. É política por quê? Porque a maneira como a gente se relaciona é, por definição, a maneira como a gente se associa, troca, conversa, é por definição política. É por isso que tem muitos espaços culturais que usam a economia como uma alavanca de transformação. Vou dar um exemplo. Existe no Capão uma associação chamada Solano Trindade, que é de cultura, que nasceu da União das Mulheres, que faz um trabalho fantástico ligado à cultura da periferia. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi criar uma moeda popular, o Sampaio, né? E que está atrelada ao real. Mas por que fizeram isso? Porque entenderam que fazer cultura sem investir nesse campo da economia, né, que vai muito além da questão do mercado, era resistir à toa, era nadar no meio do oceano sem boia. Então é interessante ver que a cultura não pode ser separada, né, desse outro campo da economia, e muitas vezes, quando a gente separa os campos, economia, cultura, política, a gente despotencializa, na verdade, a vida. Porque a nossa vida ela nasce dessa mescla. E quando o ministro da Cultura foi ameaçado de ser fechado no Brasil, muitas pessoas perguntavam, mas será que precisa então de um Ministério da Cultura ou será que não precisa? E o que eu acredito é que precisa talvez fechar os outros ministérios e colocar eles dentro do Ministério da Cultura. O Ministério da Economia poderia muito bem caber no Ministério da Cultura, a Fazenda. As relações exteriores poderiam caber na cultura, porque a cultura é fundamentalmente o lugar onde a gente inventa outras formas de estar no mundo. Parece, então, na nossa conversa já essa palavra mercado, né? E tá aí uma palavra que eu acho que virou uma palavra mística no Brasil. É uma palavra que todo mundo trata como sendo sagrada e ninguém questiona o que pode significar mercado. O que é mercado? Dá para confundir sociedade com mercado? A herança que a gente tem, né, na linha do estudo da economia, da chamada ciência econômica, a gente estuda o mercado como uma forma de organização social em que os diversos produtores, empresas, coisas assim, produzem para o mercado. Quem produz melhor vai vender melhor, ganhar mais dinheiro, digamos, e que cada um buscando o seu, né, essas coisas se equilibram. Isso mudou radicalmente, né? Nós temos hoje no mundo 737 grupos que controlam 80% de todo o sistema corporativo mundial, das grandes empresas, né? Tem um núcleo de 147 que controla 40% e tem um núcleo aqui de 28 bancos que controlam um conjunto. Quer dizer, uma pirâmide de poder radicalmente diferente. Então a gente continua a falar de mercado porque o mercado, na tradição, ficou uma coisa positiva, as pessoas trocam livremente, a gente chama até de livre mercado, né? Hoje, quando vocês escutam no rádio, o mercado está nervoso, né? Eu sei que são 6 pessoas que estão nervosas, entende? Porque, na realidade, todo o sistema mudou radicalmente. A partir dos anos 80, o dinheiro deixa de ser
realmente uma coisa física, né? Eu, como na minha idade, a gente ainda usa essas coisas, vocês devem conhecer, essa coisa de papel assim, ainda tem gente que usa, né? Hoje, moeda é um sinal magnético. Você chega no caixa, a moça pergunta, crédito ou débito? Você não está pagando com dinheiro, você está pagando com cartão, que é um sinal magnético. Você pagou R$100, da tua conta saiu R$100. Na papelaria entrou quanto? Entrou 95. Para onde vão 5% de dezenas de milhões de compras todo dia? Vão para o bolso do intermediário. Então, o banco decide, por exemplo, que vai acrescentar na tua conta uma taxa de gestão, não sei das quantas, de R$2,99. Você vai olhar aqui e não vai nem saber. Para o banco colocar isso e jogar isso para 15 milhões de clientes, é simplesmente dar um enter e pronto. Ou seja, temos um sistema de extração de recursos através da moeda eletrônica, das pessoas mais modestas, a partir de um sistema de moeda imaterial, que a gente chama de moeda virtual, que mudou radicalmente a estrutura de poder. Então, quando a gente pega uma cifra absolutamente básica para a gente entender o mundo atual, que nós temos 1% de pessoas mais ricas têm mais patrimônio do que os 99 seguintes, que é um negócio absolutamente patológico, a gente entende como esse dinheiro foi puxado, né? Então, de certa maneira, mudou radicalmente o que a gente chama de mercado. Na realidade, hoje, são os grandes grupos financeiros de intermediação que não produzem, mas extraem riqueza, colocando pedágio sobre cada uma das nossas transações, né? Provavelmente nenhum de vocês teve uma só aula sobre como funciona a moeda, né? Como funciona o dinheiro, que na era do dinheiro virtual é o principal estruturante e gerador de desequilíbrio na sociedade. Isso a gente não tem acesso, né? Então nós temos uma evolução econômica extremamente rápida através das tecnologias, e a evolução cultural nossa e educacional de compreensão dos processos vai muito mais lentamente que as tecnologias. Aí gera esse desajuste radical entre a compreensão popular dos processos e o funcionamento real dos chamados mercados, né? Nós temos bilionários, né? Ninguém entende o que é um bilionário, não é o nosso caso. Se você faz uma aplicação... É um assunto metafísico, o bilionário. Peça um esforço de imaginação. Você é um bilionário. Você faz uma aplicação de $1 bilhão, modestamente, rendendo 5% ao ano. Sabe quanto você está ganhando? Você está ganhando por dia $137 mil. No dia seguinte, você vai aplicar 1 bilhão, mais os 137 mil, vai descontar 7 mil, porque a vida está cara, né? Você é uma pessoa rica, enfim, tem que gastar um pouco, né? Estou entendendo? É o que a gente chama economia de bola de neve, né? Snowball effect, efeito bola de neve. Na realidade, a partir de um grau de riqueza, esse pessoal faz as aplicações financeiras, multiplica de maneira fenomenal o dinheiro deles, sem produzir nada, digamos, de maneira educada, né? Isso gera justamente esse 1% que tem mais do que os 99 seguintes, ou no caso brasileiro, nós temos 6 famílias que têm mais do que os 100 milhões da base da população do país, que é uma coisa patológica, porque essa gente não produziu isso. Simplesmente usou esse chamado mercado como sistema de extração de recursos de bolso de toda a população, coisa que a gente não sente porque é um processo virtual, simpático, são apenas bits que viajam do nosso bolso para o banco. Eu fico pensando aqui, já que a gente está tocando nesse assunto da questão cultural, no campo das artes, no campo da produtividade artística, vamos chamar assim, tem essa coisa que é o que a gente chama de indústria cultural também. E que, na verdade, pode ser traduzida como sendo um mercado cultural. Eu acho que a gente podia discutir também o que significa esse mercado da cultura, o mercado das artes e essa redução, que a meu ver é uma redução bastante perversa, da arte à mercadoria. Porque nessa hora não é apenas que a mercadoria, acho que não é isso só que está em jogo, né? Não é só que a mercadoria, que a arte na verdade vira mercadoria, mas que o fato de que a arte vire mercadoria
ou que aquilo que deveria ou que poderia ser arte se transforma em mercadoria, isso ajuda a prejudicar a compreensão cultural da economia como um todo na ordem da cultura. É curioso porque uma palavra sempre puxa a outra, né? A gente fala de economia, de mercado, e você já começou a falar de dinheiro, né? Sendo que, na verdade, a gente pode muito bem imaginar um mercado sem dinheiro. A gente troca coisas. O dinheiro, teoricamente, é feito para tornar mais fluido, né, as transações. Ele vai ser uma coisa neutra. Deveria ser, né? Poderia ser. Poderia ser. Aí uma pergunta para a gente se fazer depois, que acho que queria muito te ouvir sobre isso. Mas o que é interessante, quando a gente vai puxando, né, a gente, por outro lado, vai reduzindo, como você colocou. Porque daí a gente pensa, então, no caso da cultura, da arte, especificamente. Então, a arte, o mercado, quanto vale? Em dinheiro. E a gente vê que tem um processo de redução ali que é fenomenal. Redução à mercadoria. Porque tudo vira fungível, né? A moeda faz, né? Tudo pode ser comparado, porque tudo pode ser medido a partir do real, a partir do dinheiro, da moeda, né? Seja ela virtual ou real. E esse processo de redução, a gente tem que ficar muito atento a ele, porque em si o mercado não é um problema. O problema é quando o mercado coloniza todas as esferas da vida. Quando a gente não consegue pensar formas de trocar que não passam pelo mercado. Eu acho que uma das coisas que qualquer espaço cultural tenta fazer é propor outras maneiras de se relacionar, que não são necessariamente mediadas por dinheiro, nem são necessariamente mediadas por mercado. E, portanto, eu acho que quando a gente fala de mercado cultural, que vira uma coisa quase chavão, né? A economia criativa, o mercado cultural, a importância das cidades inteligentes. A gente esquece que muitas vezes a arte não está aqui para produzir algo, não está aqui para gerar renda, não está aqui nem para agregar. Muitas vezes o que é o mais interessante na arte é o seu poder disruptivo, né? O seu poder de deconstrução, de destruição, de desfazer maneiras como a gente olha para o mundo para olhar de outras formas. Até que ponto isso agrega? Até que ponto isso tem um valor econômico? Então, quando a gente fala de economia criativa, não estou falando que não é importante. É importante entender que, tendo espaços culturais na cidade, a gente tem uma cidade mais agradável, mais gente passeia, vem, portanto, consomem também, e que isso vai tornando o lugar onde vivemos mais agradável, mais rico culturalmente e financeiramente. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de pensar que é reduzir o que é a produção artística a algo que ela não é, né? Uma obra de arte não está aqui para gerar renda para o entorno urbano, né? Então, a gente tem que resgatar um pouco isso, tirar essa coisa que foi capturada, né? Para trazer ela de volta para o fazer político, para o pensar, né? Para mim, no meu dia a dia, como curador e tal, quando falo de economia criativa, a única coisa que eu acho que é criativa é como trabalhar com economia precária, né? Com muitos poucos recursos. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado para desconstruir algumas ideias que vão surgindo, que parecem ferramentas boas, alavanca. Vamos medir quanto hoje a indústria musical rende para depois defender na fazenda que tem que abrir mais espaço para Lei Rouanet, etc. É importante fazer isso, mas nunca podemos misturar a ferramenta com o fim, né? E achar que porque a gente falou isso, a gente esgotou o que é arte, a gente esgotou o que é cultura. Isso foi só uma ferramenta para ganhar espaço, né, político. Mas, na verdade, a arte tem outro lugar, né? Ela não está aqui para gerar renda, para... Então, tem coisa que... como se o campo cultural, em geral, fosse constantemente cafetinado, né? Fosse constantemente chupado da sua energia vital para ser utilizado, instrumentalizado para outros fins que não é dele, e daí se perde o que me parece ser a sua verdadeira relevância. É curioso ver que o próprio mercado produz seus bens, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado para não
despotencializar a arte, colocando ela num cantinho da economia criativa, bem quietinho, né, bem polida, também tem que entender que a arte constantemente extrapola o mercado. Quando a gente fala de mercado, logo lembramos também da palavra mercadoria e nos damos conta que, e essa é uma tese comum a toda uma filosofia da economia, digamos assim, que começa sobretudo com Marx, né? Que é essa questão da redução da vida à mercadoria. Está implicado nisso justamente essa ideia de uma redução, de um cancelamento das outras dimensões da vida, como se outras relações não fossem possíveis para além do mercado. Eu vou lançar um termo aí também bem século XIX, que vem de Marx, que vem de Freud, que é a questão do fetiche, gente. Porque o cartão de crédito, sobre o qual você estava falando antes, o cartão de crédito, ele estabelece com a gente uma relação de fetiche, que é a relação de mágica. Eu tenho a impressão, cada vez que eu uso um cartão, de que eu não estou gastando dinheiro, que eu não estou esvaziando a minha economia pessoal, de que eu estou realizando um ato mágico. Isso tem tudo a ver com uma compreensão fetichizada, mágica da relação com o dinheiro na vida atual. Então, o que a gente faz com isso? O cidadão endividado da nossa época, todo mundo aqui é endividado, né? Alguém aí não é endividado? Está todo mundo devendo. Você está devendo também em abstrato, não é isso? Porque a gente não sabe o tanto que a gente está devendo, porque todo dia que você usa um cartão de crédito, você fica endividado. Não basta você comprar um carro a prestações, usou cartão de crédito para pagar no final do mês, você já está endividado. E essa é uma nova formulação também da nossa época, que só é possível porque nós viramos, assim, pessoas, digamos, pouco conscientes do que os laços econômicos fazem conosco, né? E eu acho legal nesse negócio de economia a partir de exemplos concretos, né? Eu sentei aí com um vendedor, um velhinho, de uma casa que tem total dedicação a vocês. Esse tinha um fogão de 420 reais, estava sendo vendido a prazo a 840. Eu sentei com ele, fizemos pequenos cálculos, esse fogão saiu da fábrica a 200, tem 40% de imposto, vai para 320, eles querem ganhar mesmo vendendo à vista, né? Só que eles querem vender mesmo a prazo. O que acontece? Eles sabem que a imensa maioria da população não tem como comprar um fogão à vista. Então eles colocam esse negócio a prazo. Eles apresentam esse juro ao mês, que é uma fraude. Né? O juro ao mês esconde o juro composto. Certo? E põe uma coisa que diz vai caber no bolso. Tudo isso é construção cultural, gente. Certo? A pessoa não entende como vai se tramar no processo. Agora, quando você tem um pequeno recuo e você decodifica esse processo, você construi uma sociedade na qual uma pessoa paga 840 reais por um fogão de 200. Então, essa imensa massa de dinheiro no meio é só de intermediários que não produziram nada. Certo? Então, você mudou radicalmente todo o processo de extração do que a gente chama de mais-valia, né? Extração de tudo que a sociedade produz de excedente é apropriado por mecanismos novos. Todos nós acompanhamos, e faz parte da nossa cultura, né? A exploração das pessoas através de baixos salários. Hoje se faz uma exploração maior ainda através do endividamento, né? Quando você fala a palavra dívida, você está ligado à palavra dever, ou seja, eu devo pagar. Então, veja bem, de um lado você tem uma ausência total de qualquer educação financeira e monetária das pessoas, então as pessoas se tornam presas fáceis, sobretudo nas camadas mais modestas, né? E de outro lado você tem mecanismos como o juro ao mês e a prestaçãozinha que cabe no bolso e essas coisas. Gente, uma família que precisa de uma geladeira, viver sem geladeira não é fácil, certo?
Agora, a diferença é a seguinte, eu, professor Ladislau, eu tinha minha poupança, eu pago 1.200 a geladeira à vista. O pobre vai pagar ela por 2.700. Até o cálculo da inflação, eles vão apresentar que não há inflação, certo? Porque eles pegam só os preços à vista. Quando o pobre tem que pagar muito mais pelo produto, porque inclui os juros, ele está reduzindo a sua capacidade de compra da mesma maneira. Para tudo isso, para isso passar, para as pessoas não se darem conta da agiotagem que isso significa, você precisa de uma cultura, de uma indústria cultural, você precisa de uma coisa que hoje se chama narrativa. Eles precisam, os bilionários de cima, de um sistema de extração do excedente, através, hoje, essencialmente, dos juros, e precisam de uma narrativa, né, que é um conto de fadas dizendo, não, a sociedade é assim, porque o mercado funciona assim, é uma coisa anônima, é um mercado, coisa do gênero. Você precisa ter a fábula, certo? E, naturalmente, você precisa de um terceiro elemento, que é o porrete, para aqueles que não acreditam na fábula e que protestam, né? Entre mecanismo de extração, o conto de fada e o porrete, você tem uma sociedade que funciona razoavelmente. Sabe o que eu estava lembrando? O Adorno e o Horkheimer, quando criaram o conceito de indústria cultural, eles falam disso, o cinema, o rádio. Naquela época eles ainda não têm, isso é 47, a televisão é de 50, gente. Então a televisão vem turbinar essa narrativa. E a internet vem ultra turbinar essa narrativa. E as redes sociais vêm supra, ultra, over turbinar essa narrativa. Aí, enfim, o que a gente faz com isso, considerando que, de fato, essa sua tese sobre a importância da indústria cultural, né? Como que você cria um campo teórico, gente, popular, de ideias prontas, clichês, verdades que sempre deveriam ser colocadas entre aspas por quem pensa, uma aniquilação do pensamento e essa ideia de que você deve amar mais as mercadorias e os gadgets e o teu telefone celular, ou a televisão, ou o carro, a tecnologia, enfim, você ama mais a internet, você ama mais a roupa de marca, você ama mais o seu carro do que as próprias pessoas, porque mudaram as relações, né? E aí, por onde a gente se encaminha para pensar cultura, arte, tendo isso em vista? Tem uma frase linda do cineasta suíço, franco-suíço, Godard. Ele fala que a cultura é a regra, e a arte é a exceção. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a cultura é o que dita como a gente tem que se vestir, comer, consumir, trabalhar, acordar, etc. Enquanto a arte é aquilo que tenta abrir frestas, né? Tenta esse poder disruptivo que eu falei, né? Essa questão de desconstruir. Por isso que, inclusive, a Escola de Frankfurt, enfim, Brecht, Adorno e tudo mais, não abandonam o campo das práticas artísticas. Fazem peças de teatro, etc., porque acreditam que ali ainda tem alguma coisa que pode emancipar. Então, isso é uma primeira resposta, eu acho, de separar essas duas coisas, a cultura e a arte. Entender que a cultura, ela vem regimentar, organizar, né? Não é por acaso que a cultura vem da questão do cultivo, né? Da terra. E de repente, no século XVIII, resolveu-se que a cultura era uma coisa separada, né? Cultura é das 7 às 8 no teatro, quando eu ligo, talvez, a TV, e a gente esquece que a cultura está em tudo, está em tudo. Ela tem tudo, de uma certa maneira, pode ser uma alavanca ou pode ser, como você mesmo colocou, um martelo que esmaga, né? Ou seja, um porrete. Então, ela em si é muito mais do que a gente faz habitando ela, né? Como a gente habita essa cultura. Eu acho que hoje a gente subestima o que eu estou chamando de indústria cultural, na realidade, que é a indústria da narrativa, né? Deixa eu dar um exemplo que foi bem estudado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cerca de 75% dos americanos se convenceram que o aquecimento global é um problema, que é um desafio ambiental essencial para a humanidade, tudo bem. Contrataram grandes empresas de formação de opinião pública, não de dizer às pessoas vocês têm que pensar assim. Não é aquele negócio que a pessoa acha tal coisa e não sabe de onde vem, e um monte de gente acha isso. Tem uma rede imensa de grandes grupos, de grandes empresas que trabalham só com isso, gerar
digamos, esse inconsciente coletivo, mais ou menos a compreensão. Eles conseguiram reduzir para cerca de 50% os americanos que estão convencidos do aquecimento global, né? Então, há uma indústria cultural em que, sobretudo na era da economia, cada vez mais economia do conhecimento, economia imaterial, o apropriar-se das mentes das pessoas, claro que através das mentes você se apropria também do cartão e da carteira e do dinheiro, de todo o processo, né? Você transforma isso nos bilionários e no 1% que a gente criou, né? Mas esse tipo de, eu não sei como, de pacificação das pessoas, né? de que as coisas é assim, então, isso é uma construção, é uma indústria, né? Eu gosto muito dessa distinção, né, que você faz entre cultura e arte, né? Ou que a gente pode trabalhar com o conceito de contracultura. O que a gente está fazendo aqui? Tá? Nós estamos fazendo no nosso exercício aqui um desmonte da narrativa, né? Certo? Mostrando como efetivamente se dão os processos. É das ferramentas de compreensão, em vez de dar, digamos, a fábula, né? Eu acho que quando a gente estava falando de fetiche aquela hora, para mim o que você está comentando agora me leva a outro conceito, do simulacro, né? Que de fato parece que a gente tem uma construção de informação tão grande, né, que a gente nem sabe mais ao que ela se relaciona. A gente não está falando do aquecimento global. Se há aquecimento global ou não, deixa de ser uma questão. A questão é se as pessoas acreditam que há aquecimento global ou não. Então a gente está num nível de batalha que é totalmente outro, né? Que se desconectou do fazer, do agir, para se colocar num tipo de construções, né, mais gerais de como as coisas seriam, ou seriam vistas. É a mesma coisa quando a gente estava falando daquela hora do mercado. O mercado, coisa que a gente tem saudade da mercadoria. O problema hoje não é a mercadoria, o problema hoje é a financiarização, né? A gente está num outro nível. A mercadoria, pelo menos, era alguma coisa pesada que você podia pegar, que estava aqui, você podia quebrar, você estava um pouco tenso. Agora, com essa financiarização, a gente entra em níveis de abstração que, de fato, a gente não consegue nem abraçá-los, né? Literalmente, né? Então, acho que é isso que é o mais curioso. As leituras críticas disso, da contracultura, da arte, elas desvendam um pouco as coisas. Mas muitas vezes, hoje, ao invés de desvendar, tem que jogar um véu a mais. Tem que olhar menos para enxergar melhor, né? Vocês acham que essa discussão sobre mercado e cultura, financiarização da cultura, ela cabe também, e como ela se aplica à educação e às escolas e universidades privadas e suas mensalidades caríssimas e suas publicidades, etc.? Se eu pego meu celular, pode ter 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é 95% do valor do meu celular? É tecnologia, conhecimento incorporado. O principal fator de produção hoje é conhecimento. Como é que a Finlândia sai de um país pobre que exportava madeira em 40 anos, de 1970 a 2010, para estar no top no mundo em termos científicos, educacionais, etc. Ela junta ciência, tecnologia, cultura e educação num processo articulado de elevação de um nível científico-tecnológico do país. Investiram pesadamente nisso, enquanto no Brasil se dizia, primeiro faz crescer o bolo, depois divide, né? É o inverso. Quer dizer, a educação passa a ter uma função essencial hoje. E a educação tem dois gumes, porque se você dá efetivamente educação às pessoas, elas passam a entender os mecanismos e começam a questionar determinadas coisas, né? Daí que, ao mesmo tempo que a gente diz que está fazendo uma reforma educacional no Brasil, ao mesmo tempo a gente diz, olha, não vamos falar em política, não vamos falar as coisas, né? Não vamos questionar as coisas, certo? Agora, a educação, e aí é Paulo Freire, é instrumento de cidadania, certo? É instrumento de libertação.
Nós estamos fazendo um curso agora com o Instituto Paulo Freire, certo? Que chama Pedagogia da Economia. Certo? Ou seja, dar uns instrumentos de compreensão através dos mecanismos educacionais. Tem outra dimensão que é a seguinte. Hoje, o conhecimento está online, ele é imaterial. Certo? Esse conhecimento imaterial pode ser acessível a qualquer pessoa. Nós temos uma imensa oportunidade de transformar a educação, digamos, um Paulo Freire potencializado, na medida em que o conhecimento é acessível, ele pode ser distribuído gratuitamente nas ondas eletromagnéticas, sem custos, e ele é o principal fator de produção. Deixa eu fechar com o seguinte. Se eu passo o meu relógio para a Márcia, isso é século passado, um bem físico. Eu deixo de ter meu relógio. Então eu grito propriedade privada, tal. Quando eu passo uma ideia para ela, eu continuo com a ideia. Estão entendendo? O principal fator de produção hoje, que é conhecimento, é um fator de produção cujo uso não reduz o estoque. Isso está dinamitando todo o conceito de economia, de mercado, todas as coisas, porque nós podemos gerar um mundo de processos colaborativos que mandam um bauru para os intermediários, os grandes bancos, as grandes redes, as grandes... Estão entendendo? É um deslocamento radical do sistema de poder. Então, quando o Benjamin levanta o exemplo do Banco Sampaio, certo? Essa gente, em vez de colocar seu dinheirinho, sua pequena poupança no banco e depois pagar juros astronômicos para usar esse dinheiro, eles passam o dinheiro entre eles e criaram uma moeda, a Sampaio. Hoje no Brasil são 114 bancos comunitários de desenvolvimento. O pessoal está dizendo, mas banco para quê? Isso passa por uma educação e por uma compreensão de que estamos indo para uma economia imaterial e a economia material não está precisando de todos esses intermediários, né? Essa, a meu ver, você, ao levantar a questão da educação, você está levantando uma questão que está na crista da onda em termos da transformação da economia mundial. Eu li que, em algumas das estatísticas que o Brasil é um dos países que mais gasta em educação, sendo que as pessoas gastam, né? O que não quer dizer que o país como um todo gasta, mas as pessoas gastam. Nos últimos anos, muitas universidades apareceram, pessoas têm acesso, de repente, à universidade, tem toda uma nova geração de pessoas que não tinham acesso, que começaram a ter acesso, só que ao mesmo tempo isso cria o quê? Uma inflação de diploma. E daí você acessa algo, entrei nessa universidade, eu sou formado em. Só que de repente isso não vale nada. Como todo mundo tem, a universidade teve um nível que baixou, a educação continua funcionando como uma maneira de legitimar diferenças econômicas, sociais, tornando elas naturais, a pessoa é mais educada. Sempre tem que ser, assim, não uma forma de ser pessimista trazer isso, uma forma de manter o nosso olhar atento. Não é porque a gente entra na universidade e democratiza a educação que a gente não continua reproduzindo, por meio da educação, essas diferenças sociais. E daí, isso é sempre a faca de dois gumes de outro sentido, mas fala. É o seguinte, a gente está acostumado a pensar que o problema é renda, né? Se a gente tem dinheiro no bolso, tem um bom salário, resolver os problemas. Não resolve. A renda, que é o dinheiro que entra no bolso, é apenas um segmento do nosso bem-estar. Qual é o objetivo? A gente viver melhor. Se você pega o Canadá, países nórdicos, pega a França, pega a China, pega a Coreia do Sul, você tem uma coisa em comum. Uma coisa é o salário, a renda direta, outra coisa, o salário indireto através dos impostos. Se vocês olharem, todos os países que funcionam têm acesso gratuito, universal, a serviços públicos de educação, televisão, saúde, cultura, lazer, um conjunto de elementos desse tipo. Você vai para o Canadá, o canadense tem um salário menor do que o americano. Mas o canadense tem todas as coisas gratuitas. Mesmo que ele esteja em dificuldade de dinheiro, tal, o básico da família, o bem-estar, o hospital da criança, tudo está garantido. Então é importante pensar o seguinte, quer dizer, a economia funciona, em parte, através desse bombardeamento publicitário, etc., consumismo e tal, e com todos os impactos negativos ambientais e tudo, né? E a gente se matar de trabalho para comprar coisa que não tem tempo de usar e todo esse negócio.
Mas, por outro lado, a batalha é resgatar o direito de usar o Estado, e aí você tem uma complementariedade entre mercado e Estado, você usar o Estado para assegurar o conjunto de bens de consumo coletivo, como a gente chama. Como direitos. Como direito universal. Isso casa com todo o problema do Brasil. Por que você fez o teto de gastos, aquela lei, né, do mudança da Constituição? Certo? Porque você reduz a capacidade do Estado de financiar políticas públicas e você empurra as pessoas para plano de saúde privada, para escola privada, coisa do gênero, que abre mercado para essa gente, certo? E deforma radicalmente o processo. Então, pensar esses dois elementos complementares, a renda e o sistema ao consumo coletivo, que equilibra, digamos, uma sociedade. Então, a gente está conversando sobre essa questão da produção das narrativas em torno de questões tais como economia, mercado, dinheiro, valor, consumo. Eu lembrei de Walter Benjamin naquele famoso fragmento chamado Capitalismo como Religião, no qual ele fala que o capitalismo não é sem religião, o capitalismo não é ao contrário da religião, porque ele funciona como um culto que é contínuo, um culto que é ininterrupto, um culto da mercadoria, ou seja, transforma a mercadoria em algo sagrado e, ao mesmo tempo, coloca as pessoas a funcionarem nesse culto do sagrado numa situação ininterrupta, como se existisse um ritual que não pudesse ser cancelado em momento algum. O ritual da produção, o ritual do consumo, o ritual do investimento, do endividamento. Eu acho que o consumo é um nome bom assim, para a gente entender essa história toda. E ele fala também do caráter de culpabilização dessa religião, que aí vem a questão do endividamento. Você acreditando a todo tempo, sem chance de expiar a sua culpa, que você é um endividado, um culpado e que só você poderia, enfim, pagar a sua própria dívida, como se a dívida fosse alguma coisa que tivesse surgido por sua própria conta, como se não existisse uma situação social, um jogo de poder e um contexto, enfim, estratégico de interesses, de poderes e até de violências que fazem com que você se torne um endividado. E eu estou citando isso porque quando a gente lê esse texto do Walter Benjamin, imediatamente, embora ele não usasse esse termo, a gente pensa no neoliberalismo atual. Eu acho que a gente podia conversar mais sobre o que é neoliberalismo, já que esse conjunto, esse corpus teórico, ou essa ideologia, afetam demais as nossas vidas. Aqui vou lançar para vocês. Quem quer falar sobre essa coisa estranha? Na política, funciona muito pouco o racional. Se eu falo socialismo, eu olho no olho das pessoas, eu vejo que o pensamento dele está migrando do cérebro para o fígado. Todo o sistema de construção cultural, de construção das chamadas narrativas, é utilizar o fígado, é dificultar a compreensão. A compreensão nos diz uma coisa muito simples, como funciona o capitalismo, que funciona, digamos, um capitalismo decente. Você organiza o reforço de renda para a base da sociedade. Você coloca como objetivo central da economia o bem-estar das famílias. Isso que a gente quer, viver melhor. Isso envolve você desenvolver a capacidade de renda das pessoas através de várias transferências que você pode fazer, elevação do salário mínimo, aposentadorias, benefícios de prestação continuada, o que quiser. Essa renda a mais na base da sociedade gera um aumento da demanda. Essa demanda gera mercado para as empresas. As empresas passam a produzir mais, reduzir seus estoques parados e começam a contratar. Quando começam a contratar, você gera mais capacidade de consumo ainda das famílias. Você dinamizou o principal motor da economia, que é o consumo das famílias, e com isso você dinamizou a atividade empresarial. Esses dois grandes motores da economia
passam a funcionar de maneira casada, e isso gera o equilíbrio das contas públicas, porque o aumento do consumo das famílias gera imposto sobre consumo, receita para o Estado, e o aumento da atividade empresarial gera imposto sobre produção, receita para o Estado. Esse aumento da receita permite você continuar e ampliar o processo. Isso funciona. Não só funcionou aqui, que disseram que isso quebrou a economia, isso é uma farsa radical, faz parte das fábulas, né? Mas é assim que os Estados Unidos saíram da crise de 29. Esse é um capitalismo que a gente chamou, que era um capitalismo social-democrático, que a gente chamava, e que funcionava. O neoliberalismo vem inverter o processo, né? Com a eleição de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, de Ronald Reagan nos Estados Unidos, você desconstrói todo o sistema legal mundial, uma lei que chamava Glass-Steagall, que proibia os bancos e outras instituições financeiras de realizar um conjunto de sistemas especulativos. Você tem essa liberação, né? Tira as leis de controle e, ao mesmo tempo, nos anos 80, você entra no dinheiro virtual que passa a circular em sistemas globais. O que acontece? Nós temos um Banco Central que diz, eu sou o regulador do sistema financeiro aqui dentro. Só que o Banco Central trabalha num país. No planeta, trabalha em 200 países, 200 bancos centrais, cada um tentando proteger o seu. A moeda virtual não dá bola para as fronteiras, gente. Certo? O sistema financeiro é global. Estão entendendo? Então, a ferramenta de regular o sistema financeiro se perdeu completamente. No caso nosso, em 99 foi feita uma PEC, né, que liquidou o artigo 192 da Constituição, porque em 88 o legislador teve a esperteza de decretar que não pode ir acima de 12% ao ano na taxa de juros mais inflação. Certo? Isso aí foi tirado, o conjunto de normas do artigo 192 foi liquidado. A partir daí, o governo não tem mais instrumento de regulação financeira. A partir daí, você tem o caos, né? E esse sistema de apropriação do conjunto dos mecanismos, num sistema globalizado, sem capacidade de regulação pelo Estado, isso gerou o que a gente chama hoje de neoliberalismo, né? É uma perda de capacidade dos governos equilibrarem a parte do consumo das famílias, a parte das empresas e os próprios investimentos em infraestruturas e políticas sociais, educação, etc., do governo. Esse negócio se desarticulou e isso gera, digamos, a imensa desarticulação que a gente vive hoje. Eu acho que a produção artística não está nada alheia a esse tipo de reflexão. A gente pode tanto pegar obras como a do Ciro Meirelles, que é a mais icônica, que está sendo repetida todos os dias por todo mundo, que foi de carimbar, né, as notas, Quem Matou Herzog, que ele chama de inserções em circuitos ideológicos, ou seja, entender que a moeda não é só um facilitador de troca, é um circuito ideológico, é uma construção. E esse gesto que é repetido, Cadê Amarildo, Quem Matou Marielle, etc., etc. Ou seja, os artistas investem neste lugar para questioná-lo. Outros artistas também criam contras-narrativas. Quando uma artista como a Clara Yanni faz um filme que chama O Apelo, com a Débora das Mães de Maio, ela mostra que a gente não pode não pensar a questão da ditadura e da ausência de um julgamento dos crimes da ditadura sem conectá-la à violência policial hoje. Ou seja, o Brasil não julgou, né, os torturadores e não por acaso é o país que tem mais morte na população e na polícia na América do Sul. E aí que a gente vê que, de fato, além de se inserir nos circuitos ideológicos, além de criar contras-narrativas, podemos também, e além da Graziella Kunc, artistas como Amilcar Packer, ou artistas como Yael Bartana, fora do Brasil, muitos artistas cada vez mais consideram que a política é uma coisa séria demais para ser deixado na mão dos políticos. A economia é uma coisa séria demais para ser deixado na mão dos economistas, com todo respeito.
para inverter só um pouco esse jogo da cultura. É isso aí. E daí, eu acho que é importante ver que há sim exercícios de imaginação radical a serem feitos para abrir outros horizontes, para entender outros futuros possíveis e imaginar outras formas de viver que extrapolam e explodem por dentro esse sistema no qual a gente está preso, que se chama de neoliberalismo, porque na verdade é um neocativeiro. Eu acho que esse é um eixo extremamente importante. Nós estamos chegando hoje, né, nessa época, a um endividamento das pessoas. No Brasil, 62 milhões de adultos estão negativados. O que é negativado? Negativado é a pessoa que não consegue pagar as dívidas que já tem. Certo? Isso é interessante, né? Pegue um país de 210 milhões, dá mais ou menos 130 milhões de adultos, 62 milhões de adultos é quase metade né, da população, que está negativada. Portanto, está pagando juros sobre juros porque está refinanciando sua dívida. Gente, isso é uma maravilha, né? O Zygmunt Bauman, né, escreve que os bancos detestam o bom pagador. Ele quer que o cara se enrosque. E a partir daí vai puxando mês a mês o tempo todo o processo, né? Em 2005, as famílias deviam, em média, 18% da sua renda. Em 2012, é 46%. E pagando taxas de juros fenomenais, se estrangularam. O Piketty se tornou famoso no mundo porque ele mostrou uma coisa simples. Aplicar rende mais. O rendimento mundial das aplicações financeiras, sobretudo com os paraísos fiscais, onde o Brasil está muito forte, né, rende entre 7% e 9% ao ano. O PIB mundial evolui 2,5% ao ano. O que mostra o Piketty? Que ganha muito mais quem trabalha com papéis e não produz nada. Relativamente a uma produção que evolui mais lentamente, você está se apropriando do trabalho dos outros. É muito simples, certo? Então, na realidade, a compreensão desse processo se dá no nível mundial e é o centro hoje dos debates. Tá? Quando os americanos fazem uma pesquisa e mostram que grande parte do pessoal que está se aposentando hoje, ainda estão pagando a dívida do crédito de estudante que ele pegou pensando que ia poder se livrar em 2 anos. Certo? Então, na realidade, você tem essa coisa que a gente chama de financiarização planetária, né, onde o capital improdutivo se torna um instrumento muito mais forte de expropriação, o que aponta para nós a alternativa. Quando você vai para a Alemanha, o alemão não coloca a sua poupança em banco, e sim numa caixa de poupança municipal, chama Sparkassen. Ou seja, é a comunidade que decide o que a gente vai fazer com nossa poupança, arborizar a rua, fazer um programa cultural. Ou seja, você puxa a dinâmica econômica para coincidir com a dinâmica política. Porque se você tem democracia no sentido de direito de colocar um voto na urna ou no computador a cada 2 anos, mas não tem o controle do sistema financeiro, esquece que você tem democracia, né? A nossa sociedade, a sociedade humana, ela houve muitas evoluções na maneira de como usar o dinheiro, né? Por exemplo, a gente primeiramente fazia trocas e depois houve a evolução da moeda. E a, entre aspas, atual evolução nisso seria o dinheiro eletrônico, onde as empresas, os bancos estão desenvolvendo tecnologia para você, por exemplo, parar de usar o cartão de crédito físico e usar uma pulseira como meio de pagamento. E eu queria saber se, na visão de vocês, a extinção do dinheiro físico, como a moeda ou a nota, a cédula, é possível em um cenário desse tipo? Olha, Agora tem esse lance de Bitcoin. do momento né? que o dinheiro se transforma apenas no sinal magnético, se desmaterializa, ele pode rodar em volta do planeta praticamente na velocidade da luz. Ele é imaterial e é veloz. E é só brincar no computador. A partir daí, as pessoas estão começando a pensar, bom, eu tenho que fazer um pagamento, eu transfiro o dinheiro para uma pessoa, o banco me cobra um pedágio. Bom, eu preciso desse pedágio? Como é que eu faço para pagar diretamente? Então, pego o exemplo de pequeno agricultor do Quênia, na África. Montaram uma plataforma
em que as encomendas, as transferências, tudo é numa plataforma feita diretamente, por exemplo, entre o pequeno produtor e a loja que vai vender lá o produto dele. Então, está se descobrindo um conjunto de novas tecnologias para a gente sair fora dos intermediários. Por que os bancos estão investindo tão rapidamente e com tanta força no entender o chamado blockchain, né? Blockchain, em vez de você ter um banco intermediário, o próprio programa informático faz essa garantia de intermediação. É inverter o polo dessas novas tecnologias, né? Em vez de elas servirem para a exploração, a gente está começando a entender que elas podem servir para a desintermediação. Todas essas novas tecnologias abrem espaço para sistemas colaborativos horizontais e a gente contestar essas gigantescas pirâmides de poder financeiro, né? Agora é uma guerra, é só ver o que faz o Facebook, o que faz o Google, o que faz a Apple, o que faz, enfim, a Amazon, etc., né? São gigantes de intermediação. A gente diz que no século passado eram as grandes fábricas, né? General Motors, etc. Hoje não são mais fábricas, são plataformas. A coisa mudou. Mas a grande tensão hoje é a gente resgatar o direito ao nosso conhecimento, aos bens materiais, à circulação financeira, sem essa máquina de intermediários que cobra pedágio, o que eu, no meu livro aí, a Era do Capital Improdutivo, né, chamo de economia de pedágio. A sua pergunta, ela, até quando você usa a palavra evolução, né, traz de um progresso. E, na verdade, são pequenas sofisticações, são diferenças, não de natureza, mas em grau. A gente vai sofisticando o modelo. Não quer dizer que a gente melhora ele, né? E não quer dizer que a gente também chega a um outro. Eu acho que isso é importante porque a gente tem que entender que, no fundo, a gente não sai de um certo lugar. Claro que essa sofisticação permite outras formas de explorar, de retirar mais-valia. Isso, sem dúvida, que os intermediários acabam sendo outros, mas o que a gente tem que até que olhar para um outro lugar, que é menos como eu pago, e mais quando que eu não pago. Eu acho que tem que ficar mais atento ainda às situações onde a gente não paga. Se você não paga para ter alguma coisa hoje, é que você está trabalhando. Entendeu? Quando você está no Facebook, você não paga para usar o Facebook, para falar com os amigos, etc. Não porque você está ganhando algo. Você não é o cliente, você é a força de trabalho. Você está trabalhando. E você não está sendo pago. Entendeu? E aí que tem uma outra questão, que seria uma questão para entrar mais fundo, que é essa questão de, se eu estou trabalhando sem ser pago, que tipo de mais-valia louca é essa? E como que a gente volta para outras questões que o Ladislau levantou também, que tem a ver com direito em uma mercadoria, como talvez renda universal em um salário. E daí a gente tem que mudar não de grau de sofisticação, mas de mundo. E o que hoje estamos vendo, que tem um mundo no qual estamos vivendo, que está morrendo conosco dentro. A pergunta que eu coloco no campo da arte e da cultura, quais outros mundos podem surgir? O objetivo desse encontro é fazer com que a gente pense mais, pense muito e leve em consideração que pensar junto e poder pensar com mais gente, não para a gente pensar igual, mas para que a gente possa ter, enfim, o nosso horizonte ampliado, né? As nossas perspectivas mais abertas e a partir daí outras experiências com a vida, com a sociedade, com a cultura. Isso é o que está valendo, então é bacana. Muito obrigada. Obrigado.